O Let's Talk Show de hoje está de volta com um tema que vocês pediram muito. Gente, esse assunto é o mais pedido nas redes sociais. Também sabemos que é urgente, necessário e importante. Então, locação de imóveis na reforma tributária. Devido à grande demanda de perguntas que a gente recebeu aqui pelas redes sociais, vamos continuar esse papo e eu tenho certeza que você vai ficar ligadinho, então já compartilha. Quem aluga imóvel vai ter que pagar novos impostos? E o proprietário que tem as suas casinhas de aluguel para complementar a rede, como que fica? Vai precisar se preocupar? Hoje vamos simplificar esse assunto e mostrar o que realmente muda na sua vida. Todo mundo tem espaço, informação com um abraço que é gostoso de assistir, porque a gente gosta de gente aqui. Let's Talk Show. Let's Talk Show. E para esse papo eu recebo o Marcelo Menato e o professor Antônio Sérgio. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, Letícia. Obrigado, Emerson. Obrigado à audiência. Espero fazer um excelente programa, né? Uma das perguntas foi da dona Angélica de Santo André. Eu tenho 2 casinhas de aluguel e que me ajudam a complementar a aposentadoria. Preciso me preocupar com essa reforma tributária? Vou pagar impostos sobre isso? E aí, professor Menato? Bom, dona Angélica, a senhora não precisa se preocupar tanto nesse momento, tá? Com 2 casinhas, provavelmente não vai atingir nenhum dos critérios necessários para que a pessoa física fique sujeita a ter que pagar o imposto, né? O que está espantando muito o pessoal com a questão da reforma é que a gente estava acostumado com esses impostos, né, Marcelo? CMS, ISS, PIS/COFINS, para pessoa jurídica, né? Agora a gente tem IBS, CBS, pessoa jurídica vai ter IBS, CBS de qualquer forma, mas também incluíram a pessoa física no caso da locação. E quais são os critérios principais no caso da locação? A pessoa precisa ter mais de 3 imóveis alugados no ano anterior, então pelo menos 4 imóveis alugados no ano anterior e uma receita superior a 240 mil no ano anterior também. Então, se a pessoa não teve a receita de 240 mil, ou mais de 240 mil, ou mais de 3 imóveis, não vai estar sujeito. Então, dona Angélica, acredito que ela não atingirá esses critérios. E existe mais um critério que acho que é legal a gente já falar aqui, que é quando a pessoa tem uma receita no ano acima, 20% acima dos 240 mil, que dá 288 mil. Então, se tiver uma receita de 288 mil no próprio ano, aí ela já passa a ser contribuinte também e vai ter que pagar IBS e CBS. Dona Angélica, dá uma sossegada por enquanto. Acalma por seu enquanto, coraçãozinho, dona Angélica. Tem a pergunta do Paulo Oliveira. Ele é pequeno empresário lá do litoral paulista. Quem tem uma pousada, ele aluga suítes, também vai ter que pagar esses impostos? Isso vai mudar muito a vida de quem depende do aluguel? E aí, professor? E aí, Menato? Como que fica isso? O que eu estou entendendo, ele tem uma pousada. Uma pousada. É uma pousada, dependendo do... O que eu atendi ali é a pousada que ele vai alugando os quartos, né? Sim, se ele tiver constituído numa pousada com CNPJ e tudo mais, uma empresa que, por exemplo, tiver tributada no lucro presumido ou no lucro real, ela, ano que vem já vai começar a recolher aquele 1%, né? Dividido entre o IBS e o CBS. Mas se ele for ainda no simples, aí tem aquela questão ainda que existe a condição de você fazer de uma forma que nós ainda estamos discutindo como será. Escolher o como, né? Por dentro ou por fora, né? Exatamente. Mas assim, se tiver com o CNPJ, uma pousada vai ter que pagar, vai estar dentro já da reforma a partir do ano que vem. E pagando, não é a alíquota cheia, será em 26, né? Ano que vem começa a 1%. 27. O teste começa 27, agora. Desculpa, é isso, 27. O teste começa agora 26. a partir de outubro. Exatamente. Janeiro de 2026 os testes. Janeiro de 2027 já passa a valer. Exato.
Exato. Então já tem uma preocupação aí, né? É. Esse já tem que se preocupar. Dona Angélica ainda não, mas ele já Dona tem que começar a se Angélica preocupar. tá tranquila ainda. Mas essa pessoa, como que é o nome da pessoa? Paulo. Paulo, tem um detalhezinho aí que acho que o Paulo precisa observar, que é o seguinte. Lá na legislação, quando fala de imóveis, tem um capítulo da reforma tributária que fala de imóveis. E esse capítulo, ele explica lá situações de compra, de venda, de venda, de locação. E aí ele fala das, como é que é o nome lá? Locação de curta temporada. Tem um item na legislação que fala de locação de curta temporada. Isso, exato. O que é locação de curta temporada nessa legislação? São locações inferiores, com prazo inferior a 90 dias. Que normalmente eu tenho falado, né, nas palestras, tal, no curso, eu falo, o Airbnb, a pessoa que tem Airbnb, ela vai ser tributada? Vai ser tributada, também vai pagar IBS, CBS. Só que a legislação fala assim, vai ser tributada no regime de hotel. Aí ela não entra no capítulo de imóveis. Aí tem um outro capítulo lá dentro da legislação que são para os hotéis e parques temáticos. E aí não tem limite de 3 imóveis, de receita de 240. E como o Marcelo falou, se for CNPJ, qualquer receita já está sujeito. Só que aí o Paulo precisa dar uma olhada, converse com o seu contador, Paulo, de verificar como é que você vai ser tributado no regime de hotel. Então, lá no capítulo de imóveis tem redução de base, tem redutor social, tem alguns benefícios lá, mas que não é o caso dos hotéis. Então, a pousada geralmente são aluguéis de curta temporada, né? Entra na mesma situação que o Airbnb. Então, sim, Paulo será tributado. Procure seu contador. Procure Marcelo. Mas só para fazer uma colocação, na verdade, dessa forma também o Airbnb vai ser uma majoração, vai ser mais do que se fosse colocado num regime normal, vamos dizer, né? Porque ele tem mais. Vai ter um acréscimo. As pessoas que têm. Eu estava conversando hoje com um amigo meu e ele falou: puxa, eu tenho uma casa em Ubatuba que eu já alugo faz muito tempo. Eu não sabia que vai ter. A gente tem a pergunta também da dona Zilda, ela é viúva de Campinas. Eu não entendo nada de contabilidade. Esses cálculos vão ser mensais? Como uma pessoa leiga vai conseguir lidar com isso? Quem vai fazer isso provavelmente vai ser ou o escritório de contabilidade, né? Porque dependendo da dificuldade para fazer, da complexidade, a gente está tudo falando aqui da reforma que vai ser algo que vai simplificar brutalmente. A gente não tem essa certeza absoluta que vai ser uma simplificação gigante. A gente acredita que vai ser uma simplificação, né? Então, provavelmente vai ter que contratar um escritório contábil para fazer isso. Muito provavelmente. Entende? Então, assim, atualmente, como a gente não sabe qual é o documento e a forma que vai ser, teria que aguardar mais um pouco, mas com certeza acredito que vai ter um profissional. Se for muito fácil para fazer, talvez com o tempo o governo crie uma situação, talvez você entrar tipo num Gov, de repente criar uma situação Criar que possa... um tutorial, né? Mas eu não acredito que vai facilitar, porque contabilidade não é tão fácil. Não é só débito e crédito. Tem muitas coisas ali envolvidas, né? Eu estava essa semana, num treinamento no escritório e eu estava falando justamente disso, né? Que para os escritórios prestarem atenção nesse sentido. Por quê? E eu citei uma situação igual da dona Zilda, né? Falei, a pessoa que ela tem lá as casinhas de aluguel e ela paga lá o carnê-leão, alguém talvez já faça isso para ela e tal. Mas ela não tem essa preocupação de apurar imposto. Aí ela entrou no cardápio de contribuintes, vai ter que recolher. Esse recolhimento é mensal. Mensal. Não sabemos qual a guia, mas é um recolhimento mensal. Aí a pessoa vai ter que pegar a receita dela e calcular. Na hora de calcular tem uns redutores. Tem o redutor da alíquota, tem o redutor da base de cálculo. E ao mesmo tempo a pessoa tem direito a crédito. Pois é. O que ela gastou na manutenção do imóvel, ela tem direito a crédito. Então, aí, no fim das contas, tem que apurar débito e crédito e fazer o recolhimento. A dona Zilda não vai conseguir fazer. Não vai conseguir. E aí tem a dona Zilda, que está com as casinhas numa imobiliária. Mas a imobiliária vai fazer? Não se sabe. Não é trabalho da imobiliária, né? Você que
que tem as suas casas aí numa imobiliária, fique ciente de que isso não é uma obrigação automática da imobiliária. Penso eu, que se a imobiliária for fazer, não, deixa que eu vou calcular para você aqui, vai ter um custo. É como se fosse uma nova empresa, né, Marcelo? Como se fosse uma nova empresa. Ah, não estou na imobiliária, eu mesmo que negocio lá com os meus clientes, com os locatários. Também vai precisar de alguém para cuidar disso, fazer apuração mensalmente, mandar guia para o governo, ver o que tem de débito, ver o que tem de crédito. Então, é um trabalho que realmente não é simples. Mais prudente contratar um especialista, um escritório de contabilidade e se livra do problema. Teve uma época, Letícia, que quando surgiu o e-social da doméstica, fala, não, isso aí qualquer pessoa faz, tal, não precisa de contador, não. Abre o MEI, não precisa de contador. Quantas pessoas o escritório recebe, MEI que vem lá, todo estropiado, porque não pagou isso, não entregou a declaração que precisava entregar. Alguém falou para ele, não precisa de contador. E aí, a hora que ele vê, está com a situação complicada, porque não tinha ninguém cuidando. Essa questão da alocação vai acontecer isso. Tem muita gente que nem vai saber que tinha que estar recolhendo. Então, as imobiliárias têm que avisar, a gente, quem a gente puder, a gente tem que avisar. Let's Talks, né? Letícia tem que avisar o Estamos pessoal aqui para esclarecer sempre, né? Para buscar informação, porque vai atingir pessoas que não têm a menor ideia e nem jeito para cuidar desse tipo de assunto. E você que está aí assistindo, já ficou na dúvida se vai precisar pagar o imposto sobre o aluguel? Comenta aqui, aponta a câmera do seu celular para o QR Code e participa com um papo com a gente. E agora vamos para as perguntas que vocês mais mandaram sobre a prática e impacto no bolso. O João, de São Bernardo do Campo, se eu coloco as minhas casas numa imobiliária, quem vai calcular o imposto para mim? E a própria imobiliária ou vou precisar de um contador? A gente acabou de comentar isso, né? Exatamente. Aí vai depender da imobiliária. E se ela for fazer isso, João, tem custo, tá? Tem um custo que não é muito simples de fazer esse cálculo, essa apuração. Então, ela vai te cobrar. E pode ser que a imobiliária diga, não tem o pessoal que entenda da área fiscal. Por quê? Quem faz isso são pessoas que têm que entender da área fiscal. Porque aqui nós estamos falando de imóveis, né? Da tributação de imóveis. Só que a lei complementar, ela tem 544 artigos, que fala da base de cálculo, do fato gerador, aonde que tem que pagar imposto, quem é contribuinte. Tem uma série de aspectos que eu preciso saber na hora que eu fizer o cálculo lá para pagar do imóvel. Então, tem que ser alguém que conhece da área fiscal. E normalmente as imobiliárias não têm um departamento fiscal para atender terceiros, tá? Então... Não, e tem mais um detalhe, professor. Às vezes a pessoa tem vários imóveis em várias imobiliárias. Também, né? Por exemplo, eu tenho o caso da minha esposa que tem imóvel em Santo André. Uma imobiliária cuida de um imóvel e a outra cuida do outro imóvel. Entendeu? Então, dependendo de onde tiver, né? A não ser que você tenha uma imobiliária que administra todos os seus imóveis, mas tem isso também. Aí como que a imobiliária vai fazer? Vai pegar o dado com quem para fazer? Então, o correto é realmente ter um profissional da área contábil, na minha opinião. Porque eu não acredito que as imobiliárias vão conseguir colocar todas se equipar, né? Se equipar com todas essas... a não ser que o governo flexibilize e simplifique muito, mas eu não acredito. Não, acho que não. Marcelo, eles não simplificam nada, eles só complicam? E por mais que simplifique, tem os critérios, né? Os critérios de débito e crédito, de não difícil, é muito difícil. Uma imobiliária normal não vai ter esse departamento. Pode até não ser que monte lá dentro um escritório de contabilidade com pessoas específicas para atender essa demanda, né? Aí é um caso à parte. Mas eu acredito que ninguém vai querer também essa demanda e fazer dentro da imobiliária um outro departamento, né? O exemplo, o professor deu do e-social da empregada doméstica, eu estou cheio de casos lá que a pessoa não quis pagar é um valor baixo, inclusive, que é cobrado para fazer isso, porque tem trabalho, parece que é pouca coisa. Para nós, é relativamente simples, mas para a pessoa física é complicado de fazer. Então, eu tive vários casos de pessoas que ficaram 5 anos lançando de forma errada, aí esqueceram de lançar corretamente as férias, e aí chega no final, tem que refazer
tudo Os praticamente. 5 anos. Tem que fazer praticamente tudo, aí fica mais caro, né? Porque tem que pagar um serviço para refazer tudo. Então, é sempre bom consultar um escritório de contabilidade nesses casos aí, entendeu? Para justamente o que o professor está falando é verdade. É a mesma coisa que o escritório de contabilidade começar a tentar vender uma casa lá. Nós não temos expertise de vender casa nem de alugar imóveis, que tem o seu conhecimento, a sua Suas forma. regras, né? Exatamente, nós não temos. E não parece que é fácil, mas não é. É uma atividade imobiliária, é complicada. Agregar isso a uma questão que ainda gera um pouco mais de complexidade, eu acho que então vai ter que realmente procurar um profissional da área contábil. Temos a pergunta da Patrícia, de São Paulo. Eu ouvi falar que a taxa do novo imposto pode chegar a 26,5%. Isso é verdade? E se for, quem vai acabar pagando mais caro? O dono do imóvel ou o inquilino? Acho que é essa pergunta tinha que estar em primeiro lugar, que Mas foi é mentira. a maioria. É mentira, porque pode ser 28,5%, né, professor? Ixi, Patrícia, ó, 26, Não, é você já 28,5. errou. É 28,5. Pode acontecer, pode chegar nos 28,5 mesmo. Mas nos essa foi uma 28. das perguntas que mais chegou. Quem paga esse imposto? Tá, então vamos falar da alíquota e depois a gente fala de quem paga, né? A alíquota, uma das alíquotas previstas é 26,5. 26,5 é o número que está lá na lei complementar, que pode oscilar. A gente só vai ter esse número em definitivo ao longo do ano que vem, mas vamos trabalhar com a hipótese de 26,5. Antes de vir para cá, eu estava numa palestra, né? E tinha lá uma pessoa assistindo, uma cliente desse escritório que me contratou, e eu estava falando de aluguel, né? E quando eu falei da taxa tal, que existe essa alíquota de 26,5 e tal, aí ela perguntou assim, mas aí eu não tenho mais que pagar o Carnê-Leão, né? Falei, não é assim. O Carnê-Leão continua, viu, galera? Carnê-Leão continua, porque Carnê-Leão é imposto de renda. E aqui o outro assunto é IBS-CBS. Então, Carnê-Leão continua. Ela falou, então, eu vou ter que pagar 27,5% na pessoa física, mais 26,5%, vou pagar 50%, mais de 50%, né? Vou embora desse país, ela falou. Calma, não vai embora ainda, não vai embora ainda. Por quê, gente? A alíquota geral é 26,5% mesmo, né? É a previsão, 26,5%. Porém, no caso do aluguel, no caso do hotel, existe um redutor da base de cálculo. Então, tem uma redução do valor da pessoa, vamos falar em números aqui que é mais fácil da pessoa entender, né? Então, vamos pensar que ela tem lá um aluguel, 10 mil de aluguel. Ela vai pagar o IBS-CBS. Desses 10 mil, no caso da locação, eu vou reduzir 70%. Então, eu só vou tributar 3 mil ao invés de tributar os 10 mil. Reduz 70% lá da alíquota que ela tem que pagar. Então, é como se ela estivesse pagando o Mas imposto ela paga os 3 mil em sobre cima, 3 mil. sobre os 26,5% ou 28%. Ou a gente pode fazer o contrário também. Eu vou pegar os 26, reduz os 70, deve dar uns 8%. 8%, Então, ela paga 8% em Sobre cima dos tudo. 10 mil. Tá? Então, é equivalente a 8, 9, 7, porque aí vai depender dos créditos, né? A pessoa pode descontar créditos e tal, mas fica entre 7 e 9, mais ou menos, tá, gente? A carga tributária que vai ter no aluguel, por exemplo, tá? Então, não é 26, não é 26, Patrícia, é menos, tá? Acalma Então, seu 7, coração 8. aí, né? Acalma seu coração, Mas aí a Patrícia. segunda pergunta, eu acho que é a mais importante que veio muito. Quem paga esse imposto? O dono do imóvel ou o inquilino? Quer falar, Marcelo, sua opinião? Não, quem vai, na verdade, quem vai pagar o inquilino vai pagar esse imposto, na verdade, né? Porque é o que está alugando. E agora, o que a gente não sabe aqui é que se existirá uma majoração dos aluguéis. Vamos citar um exemplo. Pegar 10 mil reais. Então ele vai ter que pagar os Mais 27, 800. mais 800, né? Ele pode pegar e falar o seguinte, eu vou botar, não sei se de forma contratual ou consensual, colocar esses 800 ou R$1.000 a mais, porque o governo está me cobrando. Aí precisa ver se o mercado vai aceitar. Pode ser Mas que não depende do dono do imóvel, pode haver ali uma negociação Claro, para exato. ambos ali se manter, porque também é prejuízo para o dono do imóvel deixar o imóvel vazio, né? Sim, sim. Eu acho que é importante, pessoal, entender que assim não vai ser o governo que vai definir quem vai pagar.
o imposto é devido pelo dono do imóvel, né? Pelo locador. Então, é quem tem o imóvel é que tem obrigação de recolher. Mas ele pode repassar isso para o inquilino? Pode. Vai depender do contrato, vai depender de negociação, vai depender de conversa. Mercado também, É né? como o IPTU. Tem proprietário que já cobra o IPTU lá no valor do aluguel. Cobra o aluguel mais o IPTU. Tem proprietário que define um valor de aluguel, que na cabeça dele já está todos os custos, e não fala nada de IPTU. Então depende de cada proprietário e depende de conversa. Conta pra gente, você prefere cuidar direto do aluguel ou deixar na mão da imobiliária? Manda aqui a sua resposta pelo QR Code. Eu já começo assim com uma bomba pra vocês. Marcelo Menato, solta essa bomba. Na verdade, a bomba já estava meio solta, né? O pino já estava puxado. Já estava puxado, pois é. E uns dias atrás, estudando um pouco da reforma, nós descobrimos que a venda do imóvel também vai ter o IVA em cima, vai ter um desconto, né? Vai ter algumas regras, mas é algo que não tinha, né? E tem mais, a gente não está tendo... Aí vai também uma crítica, vamos dizer assim, né? O ITBI continua. Continua. O ITCMD continua e está passível de aumentar isso até 8%, né? E o ganho de capital. E tem o ganho do capital, que o ganho do capital é 15% do lucro, vamos simplificar aqui. Então, a casa da pessoa, a casa custou 100 mil e ele vendeu por 500 mil, por exemplo. Então, é 15% em cima de 400. Claro que tem um redutor também, né? Dependendo do tempo de aquisição da casa, aquela coisa toda. Mas, fora isso, vai ter também, né, professor? Dá a notícia aí em primeira mão. O IVA em cima desse lucro, vamos dizer também, que antes não tinha. E não é pouco, né? Sim. É que a gente direcionou o nosso papo para aluguel, que não é pouca coisa, tem bastante coisa para falar também. Não tinha nem como, foram mais de 1000 perguntas. A gente foi selecionando assim, falar, peraí, qual que teve mais? Porque foi muitas perguntas. Mas é importante vocês saberem disso também. Então, lá na lei complementar tem o capítulo de imóveis. E o capítulo de imóveis, ele trata tanto de locação como de alienação também, né? A legislação usa muito essa palavra que eu acho esquisitíssima, alienação. Então, eu falo venda, né? Então, sobre a venda, tem também IBS-CBS. E aí tem os critérios, tem as regras, mas tem IBS-CBS. Tem redutor, né? Dá 50%, tem um redutor né? de base de cálculo de 50%, dá para descontar o custo de aquisição. E assim como no caso da locação, se for pessoa jurídica e fez a venda, vai ser tributado, não tem nenhum critério, nenhum limite para não tributar. Se for pessoa física, então jurídica sempre paga. A pessoa física aí tem os critérios. Ela tem que ter vendido mais de 2 imóveis ou mais de 3 imóveis. Estou em dúvida agora se é mais de 2 ou 3. Mas isso durante um ano. Isso, aí durante o ano anterior. Então ela tem que ter vendido mais de 3 imóveis que não tenha sido construído por ela, ou mais de 2 imóveis. Os números eu estou em dúvida agora, mas eu posso pesquisar e a gente traz depois aqui para vocês, tá? Tá, não esquenta não, porque vai chover de pergunta ainda, viu? Mas ela tem que ter vendido mais de 3 imóveis que ela comprou, ou mais de 2 que ela própria construiu. Então, tem aí esses critérios para que a pessoa física também tenha que pagar o IBS-CBS na venda do imóvel. Na verdade, isso aqui é mais um alerta, né? Porque tem mais isso. Mais isso ainda, né? Que a pessoa hoje a pessoa precisa pensar bem quando for comprar o imóvel, né? Ou quando for alugar o imóvel, tem que levar em consideração todos esses custos. E pensar em vender também, ter. né? Hã? Agora tem que pensar se vai vender também, né? Vai casar com o imóvel. Né? Isso aí, né? Casa própria, o sonho, vamos lá, né? Quem faz venda de imóvel, então precisa depois vai procurar com calma, pode mandar pergunta para a gente, que se é pessoa física, dependendo da quantidade de imóveis que vendeu, conforme o caso, vai ter que pagar. Então, e aí tem os critérios de eu vendi imóveis que eu comprei, ou que eu já tinha, mas que não foi eu que construí. É um critério. E o outro critério é eu construí, está no meu patrimônio a determinada quantidade de anos, eu também vou ter que pagar. Então, a ideia qual é? A ideia é penalizar todo mundo? Não, a ideia é pegar as pessoas que vivem
disso, né? Então, eu tenho a minha casa, um dia, se Deus quiser, vou vender minha casa, vou comprar uma casa em Santos. Eu vou vender minha casa, eu vou pagar IBS, CBS? Não. Eu não vou vender mais de 3 imóveis, porque eu nem tenho mais de 3 imóveis, nem tenho 3 imóveis. Então, não é para todo mundo. Existem os critérios na legislação, que é a pessoa que vendeu mais de 3 imóveis que ela tinha no patrimônio, a pessoa que construiu e vendeu mais de 2 imóveis que ela construiu e vendeu, é quem vive disso. Tem a pergunta do André de Salvador. Como eu, que tenho poucos imóveis para alugar, posso me preparar desde já? Onde encontro informação confiável? Aqui no Let's Talk Show. Já encontrou. E também, você está em Salvador, né? Mas você pode conversar com o Marcelo para ele te dar umas dicas, né? O importante é você procurar um profissional de contabilidade, né? Um escritório contábil, para você obter as primeiras informações para se preparar, para ver se você está dentro do elenco que vai ficar sujeito ao pagamento e que providências você vai poder adotar para estar em dia com o governo, para não ter problemas aí com o governo. A gente tem a pergunta da Marina de Porto Alegre. E as imobiliárias? Ou elas vão precisar fazer alguma coisa para mudar, para atender essas novas regras? Eu penso que sim, porque as imobiliárias elas precisam se informar para poder orientar os seus clientes, né? E são informações que não é do normal da especialização, então elas não têm essa informação, então vai procurar um contador, vai procurar alguém como eu para dar um treinamento, vai procurar alguém da área para orientar e depois definir, vamos fazer isso internamente ou vamos indicar um contador, vamos fazer parceria com um escritório contábil para indicar os clientes, tá? Mas a imobiliária precisa muito obter essa informação porque é o primeiro lugar que os locadores, que os donos de imóveis vão buscar informação, vai ser na imobiliária. Verdade. Não é fácil não, né? Muitas informações aí que a pessoa tem que ficar atenta, né? Eu queria agradecer vocês mais uma vez, né? A gente ter tanta informação importante e eu acho que tem que ser mais um programa, porque meia hora é muito pouco. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Menato. Obrigado. Acho que a gente pode deixar um recadinho, eu e o Marcelo estávamos conversando sobre isso e talvez no próximo encontro a gente fale sobre esse assunto que é para as pessoas jurídicas se preocuparem em organização de cadastro, né, Marcelo? A gente estava falando disso por quê? Porque daqui a pouco outubro já está aí. Outubro tem que fazer o teste. Eu ouvi dizer que outubro é uma alíquota fixa. É uma alíquota fixa de 1%, tem a divisão desse 1% lá dentro do documento fiscal. Só que eu preciso colocar lá o NCM, ou se for um serviço, a NBS, que é a Nomenclatura Brasileira de Serviço. Eu preciso colocar a CST do produto ou do serviço que eu vou emitir. Eu preciso colocar o SECLES-TRIB, que é SECLES-TRIB. Você está pensando que eu estou tendo algum ataque, mas não. O nome é isso mesmo, é SECLES-TRIB. É um código que vocês precisam colocar no produto ou no serviço para poder fazer esse teste. Um código para cada produto. Então, tem que arrumar o cadastro para poder fazer a emissão da nota corretamente. Não é só colocar 1% lá, tá, gente? Então, atenção ao cadastro. Quem sabe no próximo encontro a gente trata um pouco disso, né, Marcelo? Esse tema é referente ao imposto do consumo, né? No caso das mercadorias. Quem vai vender, vender mercadorias, enfim. Prestar serviço. Prestar serviço também e tal. É importante tomar conta desse cadastro. Eu queria agradecer ao professor, Letícia, o Emerson, por mais essa oportunidade de esclarecer nossa audiência aqui, o quão é complicada e quão é complexa essa reforma, mas que ela está aí, ela não vai ser prorrogada, ela não vai ser cancelada, nada, ela já está em vigência, vamos dizer assim, e as empresas precisam se preparar adequadamente. Procure um contador, procure um professor, um consultor, um advogado tributarista, seja lá o que for. Mas, desde já, vocês precisam ter mais informação, como aqui no Let's Talk. E você que está aí do outro lado, informação é poder. Siga o Let's Talk Show e também as nossas redes sociais dos nossos convidados para não perder nenhuma novidade sobre a reforma tributária. Até o próximo Let's Talk Show. Let's Talk Show.